da série é nós darmos uma visão ampla de toda a Bíblia. A nossa intenção é mostrar para os irmãos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Importante para nós conhecermos, importante porque ela nos revela a respeito do nosso Deus, ela nos revela a respeito de nós mesmos, ela nos revela aquilo que Deus espera de nós. Por isso é importante, muitos irmãos, eu acredito assim, que não conhecem muito bem, por exemplo, o Antigo Testamento, são mais familiarizados com o Novo Testamento. Aliás, a gente ouve muito mais pregações no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Geralmente, a gente orienta alguém a ler a Bíblia, geralmente a gente vai dizer, comece pelos Evangelhos, leia João, leia Mateus, leia Marcos, porque o texto do Novo Testamento ele é muito mais acessível, ele fala de uma forma direta sobre Cristo. Mas nós vamos ver que toda a Escritura, ela revela Jesus Cristo. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Toda a Escritura, ela é importante para nos orientar a respeito do nosso Deus. Então, a nossa intenção é dar uma visão ampla de toda a Bíblia, dar uma visão geral também de cada livro, para que os irmãos conheçam cada livro, o propósito do porquê o livro foi escrito, por que ele é importante para nós. Nossa intenção também é fazer com que tenhamos uma visão não apenas de cada livro, mas como eles se complementam, contrabalançam, expandem uns aos outros. É importante a gente entender isso. Como um livro é importante para outro livro e é importante para toda essa história da revelação. Também veremos como a revelação ela é progressiva e ela aponta para Cristo como o ápice de toda a revelação. Cristo é a revelação mais importante da Bíblia. E toda a Escritura aponta para Cristo. Nós vamos ver isso. Todos os dois testamentos são importantes. O Antigo conta as promessas que Deus fez. O Novo Testamento apresenta o cumprimento dessas promessas. Cada testamento da Bíblia precisa do outro para ser entendido, para ter um entendimento mais claro, mais profundo. Se não entendermos o Antigo Testamento, dificilmente entenderemos Cristo de forma correta. Se não entendermos o Novo Testamento, dificilmente compreenderemos o Antigo Testamento de forma correta. E eu quero, então, utilizar uma frase de Mark Dever, que ele diz que Cristo é a chave da história humana. O Antigo Testamento descreve em detalhes a fechadura. Portanto, é importante a gente conhecer tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento. E nós vamos começar do início, do começo, do princípio. Vamos começar por Gênesis. Gênesis é o primeiro livro de um volume de 5 livros conhecido pelos judeus como a Torá. Torá é conhecido como o livro da lei. Cada volume que compõe o Pentateuco tem um nome no hebraico, e esse nome são as primeiras palavras do livro. Por exemplo, Gênesis é igual a origem, que é a primeira palavra do livrinho, Bereshit, no princípio. E assim, os outros 5 livros também. O título no grego, ele modifica. Ele vai dar o tema principal dos livros, né? Por exemplo, Êxodo, ele está trazendo o tema principal desse livro. Ok, tempo da ação do Gênesis. Tempo da ação do Pentateuco, da criação à morte de Moisés na entrada de Canaã. Autor do Pentateuco, Moisés. Mesmo hoje, a crítica textual, a teologia liberal, tenta refutar, descaracterizar essa ideia de que Moisés é o autor do Pentateuco. Nós precisamos entender que há dezenas de textos bíblicos que apontam para Moisés. Dezenas. A gente poderia dizer que, além dos textos da própria lei que aponta para Moisés como autor, a gente pode dizer que Samuel, quando escreveu, ele aponta para Moisés. A gente pode dizer que Daniel, quando escreveu, ele aponta para Moisés. Os evangelistas, quando escrevem as palavras de Jesus, o próprio Cristo diz que é Moisés. Portanto, se o próprio Jesus diz que o autor
do Pentateuco é Moisés, quem somos nós para dizer que não foi? Então, o autor do Pentateuco, Moisés. Data da escrita do Gênesis, muito provavelmente 1445 a.C., na primeira fase da caminhada pelo deserto do Sinai. Tempo de ação do texto, da criação até a morte de José. Os temas principais do Gênesis. Gênesis fala dos princípios. O princípio do mundo. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou céus e terra. O princípio da raça humana. Deus criou a raça humana. O princípio da família. Deus instituiu a família. O princípio, a queda do homem, do pecado no mundo. O princípio do plano de redenção. Depois da queda, Deus faz uma promessa a Adão de redenção. O princípio da civilização humana. As civilizações começam a ser desenvolvidas, e a gente vê isso no Gênesis. O princípio das nações. Gênesis traz para nós como as nações elas são formadas. O princípio das línguas, dos idiomas, como surgiu os idiomas. O princípio da nação judaica, da raça hebraica. Nós vemos isso a partir da escolha de Deus de Abraão, para que a partir de Abraão Deus constituísse um povo. Então nós podemos dividir o texto de Gênesis da seguinte forma: os primórdios, que vai Éden, dilúvio e Babel. Depois, patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E depois a gente pode chamar de providência, que é a vida de José, até o Egito, até a exaltação e até a sua morte. Bem, o que quero hoje trazer como palavra para os irmãos? Eu quero trazer um sermão onde estarei dividindo em 4 partes. A primeira, nós vamos ver que Gênesis revela o caráter de Deus. A segunda parte, Gênesis revela o caráter do homem. Gênesis revela Cristo, a terceira parte. E Gênesis revela a resposta humana à redenção proposta por Deus. Ok? Então vamos lá. Gênesis revela o caráter de Deus. Quando eu digo caráter, estou dizendo características do próprio ser. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, abre logo no início, primeiro capítulo, primeiro versículo, o texto diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A pergunta que a gente precisa fazer para esse verso é: o que ele revela sobre Deus? O que esse versículo fala sobre Deus? Esse versículo fala sobre Deus algo importante. Esse versículo mostra para nós que Deus é autoexistente. Antes de existir todas as coisas, Deus já existia. E todas as coisas começaram a partir de Deus. Ninguém fez o Senhor. Deus existia antes da criação. Isso é importante, por quê? É muito comum a gente ouvir hoje que Deus é fruto da criação da mente humana. Na verdade, um homem que é fruto da criação de Deus. Deus existe antes da criação. Isso nos revela que Deus é autoexistente. Outra importante verdade. Se Deus existe antes da criação, Deus não precisa da criação. É a criação que precisa de Deus. Portanto, nós aprendemos sobre Deus algo importante. Deus é autoexistente. É a criação que depende do Senhor. Somos nós que dependemos de Deus. Não é Deus que depende de nós. Deus existe antes de qualquer coisa criada. Ele é a fonte da criação. Muito bem. O que a gente pode aprender ainda sobre o caráter de Deus em Gênesis? Que Deus é santo. A santidade de Deus nós podemos enxergar em Gênesis. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 6. Quero pedir a igreja a abrir, por favor. Gênesis capítulo 6, versos 5 a 6. O
texto diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. O texto diz que Deus então olhou a perversidade do coração do homem e se entristeceu ao ponto de estabelecer juízo contra a humanidade. Portanto, Deus é santo, Deus não concorda com a perversidade do coração humano, Deus não concorda com a maldade, Deus não concorda com o pecado. Deus, ele tem compromisso com o bem, com a verdade, com aquilo que é certo. Deus é santo, santo, santo. Nesse texto, existe uma questão que é difícil de interpretação, porque o texto diz que Deus se arrependeu. E nós sabemos que Deus não se arrepende, porque a Bíblia diz que Deus é imutável. E há textos que diz que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como nós podemos compreender esse texto? Muito bem. Quando a gente fala de arrependimento, a gente precisa lembrar que, para nós, humanos, nós usamos geralmente arrependimento de duas formas. A primeira é quando a gente se arrepende de um ato, de um pecado, de um erro. Nós reconhecemos aquele erro e abandonamos aquele erro. Isso nós chamamos de arrependimento. Mas há um outro arrependimento que a gente utiliza e não necessariamente para coisas que a gente faz de errado. Vou dar um exemplo. Imagina que você, um exemplo lá no Rio de Janeiro, que lá é muito comum. Imagina você está dirigindo seu carro e de repente você olha, o sinal fica vermelho. Você parou na faixa, vermelho, e você está parado. Não vem carro nenhum para cruzar a via, não tem pedestre nenhum atravessando, e você está parado. E de repente surge uma pessoa da onde você não viu e vem e te assalta e leva seu carro. Você vai ficar com um sentimento assim: por que eu não avancei o sinal? Por que eu fiquei parado nesse sinal? Não passava ninguém na frente. Não passou carro nenhum, por que eu não avancei o sinal? Então, você começa a ter um sentimento de um arrependimento de algo que você fez certo. Porque parar no sinal é certo. Isso é um sentimento humano. Quem escreveu o texto bíblico foi homem, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. E ele, então, tentou, de alguma maneira, descrever um sentimento como tentou demonstrar a tristeza, a ira de Deus, a maneira como Deus lidou com a perversidade do coração humano. Então o texto traz a palavra arrependimento. Ok? Então, meus irmãos, Deus, ele não concorda com o pecado. Deus criou tudo de forma boa e perfeita. Nós vemos a santidade de Deus, por exemplo, quando Deus pune o pecado de Adão. Adão desobedece a Deus e Deus pune o pecado de Adão. Muito bem, o que mais que a gente consegue ver? A gente consegue ver que Deus é misericordioso e gracioso. Gênesis capítulo 3, verso 15. Abre, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 15. O texto diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto é conhecido como o proto-evangelho. É o texto em que Deus já manifesta a sua graça e sua misericórdia, dando uma promessa ao homem. Que promessa é essa? Deus promete que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Nesse texto, Deus já demonstra misericórdia e graça
após a queda, ao pecado do homem, porque Deus é um Deus misericordioso e gracioso. Nós vemos, por exemplo, que Deus, ao olhar para a humanidade, a perversidade do coração do homem, e estabelecer então juízo, derramar sua ira santa contra o mundo daquela época, Deus preservou Noé e sua família. Deus, então, demonstrando a sua misericórdia e graça. Deus é misericordioso e gracioso. O que mais que a gente consegue ver sobre Deus no texto de Gênesis? A gente consegue ver que Deus é soberano. Eu quero então mostrar isso em Gênesis capítulo 15, do verso 8 a 16. Gênesis 15, verso 8 a 16. Gênesis 15, verso 8 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me de uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e essa será sepultado, a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus, então, aparece para Abraão. Abraão está em dúvida, porque ele já era alguém de muita idade e não tinha um descendente. E ele vai questionar a Deus, e Deus vai mostrar, então, a sua promessa. Deus faz uma aliança com Abraão. O texto mostra que Deus pede a Abraão para trazer alguns animais para partir ao meio, porque naquele tempo, naquela época, essa era uma maneira de estabelecer um acordo, uma aliança, e Deus passa com o seu fogo, consumindo os 2 lados dos animais, mostrando que essa aliança era uma aliança irrevogável. Mas o ponto aqui do texto que eu quero mostrar, a soberania de Deus, é que Deus já mostra para Abraão que a terra seria do povo judeu, mas eles só tomariam posse dessa terra 400 anos depois. Deus já diz para Abraão que o seu povo desceria ao Egito, seria escravizado no Egito, e depois, na 4ª geração, eles seriam libertos e voltariam para a terra que foi prometida a Abraão, para que então eles fossem a mão de Deus, a espada de Deus, para estabelecer juízo contra aquelas nações, porque aquelas nações eram perversas. Isso está aí no texto. Ou seja, Deus antecipa a Abraão algo que ele ia fazer 400 anos depois. E quando a gente continua lendo o texto de Gênesis, a gente vai ver que essa promessa de Deus, ela vai sendo ampliada e sendo cumprida. A gente vai ver que os filhos de Jacó descem para o Egito, permanecem no Egito, se multiplicam no Egito, a gente já está no texto do Êxodo. Lá eles são escravizados, Deus levanta Moisés como libertador, então o povo é liberto do cativeiro do Egito, sai do Egito com muitos bens, como diz aqui o texto, e eles vão, então, sendo conduzidos por Deus no deserto, até chegar na terra que foi prometida a Abraão. E quando chega na terra, o que acontece? A terra está vazia? Não, está cheia de povos. Mas Deus disse que quando eles voltassem, para estabelecer juízo contra os povos que estavam naquela terra. Então, o povo de Deus que saiu do Egito é a mão de Deus para estabelecer juízo
contra as nações daquele lugar. Portanto, Deus, de forma soberana, mostra para Abraão aquilo que ele ia fazer no tempo e na história. Deus está acima de tudo e de qualquer poder. Ele governa sobre todas as coisas, ele conduz a história e cumpre as suas promessas. Muito bem, então eu quero destacar essas características do caráter de Deus. Nós vimos que Deus é autoexistente, Deus é santo, Deus é misericordioso e gracioso, Deus também é soberano. Mas Gênesis nos revela também o caráter do homem. E nós vamos ver lá no início do Gênesis que o homem é criação de Deus. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 27 diz, capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A primeira informação que o texto de Gênesis nos traz do homem é que o homem é uma criatura de Deus. E por que isso é importante? Porque se um homem foi criado, significa que há um Criador. E a relação, então, de criatura e Criador é uma relação de dependência. Um homem depende do seu Criador. Diferente de Deus, que é autoexistente, o homem precisa de Deus para existir. Ele é uma criatura. Muito bem. O texto ainda vai dizer que ele é a imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus o criou. Verso 28 diz... verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que significa? Significa que o homem é diferente das outras criaturas. O homem é a coroa da criação, ele espelha o próprio Deus. Deus comunicou ao homem atributos divinos. Por isso o homem é diferente da criação. E Deus fez isso para que o homem fosse o governante, o mordomo, o dominador da criação. Por isso Deus deu a ordem que o homem não apenas multiplicasse, mas espalhasse pela criação, porque competia o homem à função do domínio da criação. O homem é o mordomo de Deus na terra, e aonde tem um homem, ali espelha o próprio Deus. Aonde tem uma imagem de Deus, ali demonstra que tudo que existe, existe porque pertence ao Senhor. Portanto, na cultura antiga, quando um império, uma nação conquistava uma outra nação, ali era estabelecido uma estátua, uma imagem do imperador, do soberano, daquele que conquistou aquela terra, para mostrar o quê? Essa terra agora conquistada, ela me pertence. A ideia, então, é toda a terra pertence a Deus. E como é que a gente mostra isso? Porque na terra existe espalhado a imagem de Deus. E a imagem de Deus é a criatura criada pelo Senhor, o ser humano. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu uma ordem, espalhem-se. Mas nós vamos ver que o pecado fez com que o homem se tornasse totalmente depravado. A gente conhece o texto, o homem desobedeceu a Deus, a ordem dada por Deus no jardim, e o homem então caiu em desobediência. O texto de Gênesis, capítulo 8, verso 21, mostra para nós essa depravação do homem. O fato dele ter pecado, se afastado de Deus, fez com que o homem se tornasse, então, um ser totalmente depravado. Olha o que Deus vai dizer sobre o homem em Gênesis capítulo 8, verso 21. O texto diz assim:
O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Esse texto é após o dilúvio, onde Deus recebe um sacrifício realizado por Noé, e Deus então olha e diz: Não mais destruirei a terra por causa do homem, porque o homem tem o seu coração inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Portanto, o homem, ele caiu, e essa queda manchou a imagem e semelhança de Deus. O homem permanece em imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem agora é manchada pelo pecado. Muito bem. Se o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, e o objetivo de Deus era que o homem espelhasse o seu Criador, como o homem então pode cumprir com essa função, com esse mandato, se ele agora tem essa imagem manchada? Então é necessário que haja redenção. É necessário que esse homem seja alcançado por Deus, para que ele possa então ser transformado para cumprir os propósitos pelo qual ele foi criado. E aí a gente vai ver que o texto de Gênesis revela para nós a redenção, revela para nós Cristo. Veja o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. E eu quero que os irmãos me ajudem visualizando a beleza das Escrituras e como Deus vai pintando para nós um quadro, um cenário daquilo que Ele está fazendo no tempo e na história. Esse texto eu li anteriormente, ele vai mostrar a promessa, ainda no jardim. Ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhes ferirá o calcanhar. Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa de que um dia viria alguém, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Não apenas isso, Deus sentencia o homem, a mulher e a serpente pelo pecado, mas Deus cobre a nudez do homem com roupas de animais e expulsa esse homem do jardim. A Bíblia vai mostrar para nós, então, que esse homem, vivendo longe de Deus, ele começa a viver uma vida de pecado. A Bíblia mostra que, em seguida, no texto de Gênesis capítulo 4, ela relata o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro irmão. E esse irmão que é assassino tem uma genealogia perversa, pecaminosa. Isso a gente vai ver no final de Gênesis capítulo 4. Sendo que a Bíblia diz que Adão e Eva teve um outro filho chamado Sete. E essa genealogia de Sete começa a buscar a Deus. Começa a se voltar para Deus. Muito bem. Gênesis capítulo 6 mostra então que há o cruzamento dessas genealogias e Deus estabelece juízo. Deus estabelece dilúvio, preserva uma família e quando tira essa família da arca, faz uma aliança com essa família, dizendo que não mais destruiria a terra pelo dilúvio e dá a ordem que agora esta família também multiplicasse, enchesse a terra. E o que a gente vai ver na sequência do texto é que um homem mais uma vez desobedece a Deus. O que o homem faz? Ele permanece num único lugar, tenta construir uma torre. Deus então olha, estabelece o juízo, espalha a humanidade e mistura as línguas. Muito bem, nós então começamos a ver o surgimento das nações. E Deus começa então a tratar com a humanidade por meio das nações. E como é que Deus faz isso? Escolhe Abraão, faz um pacto com Abraão. E a partir de Abraão, Deus forma uma nação. E aí Deus vai fazer promessas a Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 2 a 3.
O texto vai dizer assim: Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus chama Abraão, faz promessas e diz: Abraão, a partir de você constituirei um grande povo. E aqueles que abençoarem serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. O que Deus está dizendo aqui? Que a partir agora desse povo, dessa nação, Deus se revelaria às outras nações como o verdadeiro Deus. Então aqueles que se voltarem para Israel e para o Deus de Israel seriam abençoados. Mas aqueles que se voltarem contra Israel seriam amaldiçoados. Por quê? Deus resolveu se revelar ao mundo a partir da nação que ele constituiu para si, uma nação sacerdotal. Qual é o objetivo de Deus? Mostrar, apontar que agora aquela promessa que foi feita no jardim passa por essa nação. Lá ele prometeu um descendente da mulher. Aqui ele está dizendo, é alguém descendente de Abraão. Muito bem? A gente continuar o texto de Gênesis, a gente vai ver no capítulo 49, verso 10. Capítulo 49, verso 10. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, no verso 10 ele vai abençoar Judá. O texto diz assim: o cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então o texto nos dá uma outra indicação. O descendente da mulher seria um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e também da tribo de Judá. E a ele pertence o governo, e as nações então se submeterão ao seu governo. Portanto, o texto está ampliando para nós a revelação da redenção de Cristo, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para que por meio dele todas as nações da terra fossem abençoadas e para que por meio dele as nações se submetessem ao seu governo e ao seu reino. Portanto, o texto de Gênesis revela Cristo. E aqueles que creram nessa verdade foram salvos. Aqueles que viveram por essa verdade receberam graça e misericórdia da parte do Senhor. Essa talvez seja a resposta que nós vamos encontrar em Gênesis, a resposta humana à revelação de Deus. Nós vamos ver que há uma resposta de fé e de obediência. Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 6, vai responder com fé. O texto diz, Gênesis capítulo 6, verso 6. Capítulo 15, verso 6. O texto diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deus, então, reafirma as promessas a Abraão, em Gênesis 15, e o texto diz que ele creu e isso foi tributado como justiça. Apóstolo Paulo, pegando essas palavras de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, vai defender a doutrina da justificação pela fé. Ele vai mostrar que Abraão foi justificado diante de Deus quando creu. Isso é importante para nós, porque a resposta humana ao projeto de redenção de Deus é a fé. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça.
Mas não apenas isso, a gente vai ver que Abraão obedeceu a Deus. O texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus faz as promessas, o verso 4 vai dizer: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, larga sua parentela, larga sua terra e vai para a terra que te mostrarei. E o que o texto diz que Abraão faz? Obedece. Portanto, a nossa resposta ao projeto de Deus, ao projeto de redenção de Deus, precisa ser fé e obediência. Isso a gente também vê em Noé. Gênesis capítulo 6, verso 22, vai dizer algo interessante. Veja, Gênesis 6, verso 22. 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7, verso 5 diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Deus, então, irado contra a humanidade, está próximo de estabelecer juízo. Ele chama Noé e manda Noé construir uma arca. Noé acredita em Deus e obedece tudo que Deus havia ordenado. E ele constrói a arca exatamente como Deus havia ordenado. Isso é tão extraordinário que quando Jesus está pregando o seu sermão escatológico, ele vai dizer que a sua volta será como os dias de Noé. O texto está em Mateus 24, verso 37 e 39. Jesus vai dizer: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O texto diz então que quando Noé recebe a ordem de Deus para construir a arca, ele creu nesse projeto, ele obedeceu exatamente como Deus havia dito. E a geração de Noé era uma geração incrédula. O texto diz que eles viviam comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, ou seja, vivendo uma vida como se Deus não existisse. Quando o dilúvio veio, já era tarde. Assim será também na vinda de Cristo, na segunda vinda do Senhor. Muito bem, meus irmãos, então nós vimos aqui de uma forma panorâmica o caráter de Deus revelado em alguns atributos, o caráter do homem. Nós vimos a revelação de Cristo, a redenção, e nós vimos a resposta humana. Por que isso é importante, meus irmãos? E aí eu quero fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Por que isso é importante? Se nós não compreendermos bem todo esse processo de revelação das Escrituras, nós não conseguiremos enxergar bem aquilo que Deus está fazendo no mundo e na história. Parou para pensar nisso? Quando a gente fala de cosmovisão, a maneira como nós devemos enxergar o mundo, nós precisamos partir do pressuposto que Deus é autoexistente e criou todas as coisas. Que Deus é o criador de todas as coisas. Há um pilar. Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas de forma boa e estabeleceu propósitos para a sua criação. Mas a Bíblia diz que, no texto de Gênesis, que houve uma queda. Outro pilar, uma queda. O homem desobedeceu a Deus, se afastou do seu Criador, e sua vida foi impactada de todos os níveis, porque a criação foi impactada pelo pecado. A sua vida foi manchada pelo pecado. A família plena que Deus estabeleceu, agora não consegue viver de maneira plena, porque
o pecado entra no mundo. A criação dos filhos não mais é de forma plena porque o pecado entrou no mundo. O trabalho não é mais de satisfação plena porque o pecado entrou no mundo. A sociedade começa a se desenvolver a partir da perversidade do coração do homem. A natureza é afetada. O homem começa a viver desobedecendo a Deus. Deus diz, se espalhe, o homem se mantém no mesmo lugar. Veja, isso tudo vai impactar a vida da sociedade, não apenas naquele tempo, como impacta a sociedade hoje. E aí a gente faz muitas vezes a leitura da sociedade que a gente está, não a partir desses pilares revelados nas Escrituras, mas nós fazemos uma leitura da sociedade sem considerar que há um Deus por trás de tudo, Criador de todas as coisas. Por que isso é importante? Porque se Deus é o Criador, esse mesmo Deus uma hora vai prestar contas, vai pedir contas ao homem. E se nós não acreditamos que Deus está por trás da criação, o homem pode viver a vida de qualquer forma, porque ele acha que não prestará contas a Deus. Portanto, toda essa discussão que nós encontramos hoje na sociedade parte do princípio do naturalismo, que o homem é fruto de uma evolução e não de uma criação. E se o homem é fruto do acaso, então ele não tem que prestar contas a ninguém. Perceba? Se ele não tem que prestar contas a ninguém, ele pode viver a vida da sua forma, da sua maneira. E ninguém tem a ver com isso. A leitura que se faz. Mas por quê? Porque removeu o primeiro pilar da criação. Mas a mesma forma que a humanidade entende isso, né, tirou o pilar, não, o homem não precisa prestar conta para ninguém, ela sabe que não consegue desenvolver uma sociedade justa, fraterna, igual. E por quê? Porque existe um segundo pilar, a queda. A queda manchou a humanidade, ela manchou a sociedade. Mas como o homem não acredita na criação, ela não acredita na queda. Então ela se depara com os problemas e tenta resolver os problemas a partir de si mesmo. Então ela diz, o homem é criminoso não porque o seu coração é inclinado para o mal, mas ele é assim porque é fruto de um ambiente social. Então ela entende o que a gente precisa fazer com ele, dar novas oportunidades. Então a cadeia, por exemplo, não é de punição, mas de ressocialização, porque um homem acredita que é possível uma redenção humana a partir do próprio homem. Por quê? Ele removeu a criação, ele não acredita na queda, mas vive os problemas. E ele vai buscar a solução dos problemas a partir dele mesmo, a partir da educação, a partir da filosofia, a partir de outras ferramentas humanas. Só que ele não consegue resolver plenamente o seu problema. E aí ele continua tentando desenvolver políticas para que isso aconteça. Então ele acredita numa utopia. Ele acredita, então, se o homem se organizar em um Estado perfeito, onde esse Estado estabeleça leis e regras para que todos possam viver de forma igualitária, nós teremos um Estado justo. Mas o que acontece? Ele esquece que aquele que governa é manchado pelo pecado, assim como aquele que é governado. Então, todo Estado, dessa forma, se torna um Estado totalitário. Portanto, a sociedade está batendo cabeça, tentando encontrar soluções para si mesmo. Mas por quê? Ela não acredita na criação e na queda. Ela está buscando uma redenção. Só que o texto de Gênesis aponta para nós a redenção. E a redenção é Cristo. Porque só Cristo pode redimir o coração humano. Só Cristo pode reconciliar um homem com Deus. Uma vez o homem reconciliado com Deus, esse homem então se torna apto para cumprir com o seu papel e com as suas funções estabelecidas por seu Criador. E aí ele começa então a desenvolver uma vida diferente. É por isso que quando a gente se torna crente, nosso casamento melhora. E por que melhora? Não é algo místico.
É porque nós se voltamos para Deus para obedecer a Deus e começamos a descobrir o que Deus espera de nós. E a gente começa a cumprir, então, o que Deus espera de nós. E a gente começa, então, a querer ser fiel a Deus. E assim a gente vai melhorar as nossas relações humanas. É por isso que, quando alguém se converte a Deus e quer obedecer a Deus, a sua vida é transformada. Muda socialmente. Por quê? Porque agora ele não busca mais redenção nas drogas sociais, nas amizades ou em qualquer outra coisa. Ele busca em Deus. E aí ele começa a receber do próprio Deus a capacidade de entender que a sua vida agora só pode ser dominada pelo próprio Senhor para viver para o Senhor e não mais por outras coisas. Portanto, quando a gente compreende que Deus traz uma revelação progressiva, a gente vai entender que Deus criou, o homem caiu, e a resposta para esse problema se chama Cristo, a redenção. E essa redenção chegará na consumação. E nós vamos ver a consumação muito clara no último livro da Bíblia. Novos céus, nova terra, juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, compreender que não dá para entender Cristo se não entender toda a revelação progressiva. Reformulando. A gente precisa entender que não dá para entender Cristo sem entender toda a revelação progressiva. Por quê? Como é que muitos veem Cristo hoje? Cristo foi o maior homem que existiu. Aí a gente vê livros. Cristo, o maior educador que existiu. Cristo, o maior filósofo que existiu. E as pessoas ainda acreditam que pegar as palavras de Cristo e colocar em prática nas suas vidas, assim ainda terá redenção. E por que isso não acontece? Já parou para pensar nisso? Por que o mundo ocidental, que foi profundamente influenciado pelo cristianismo, ainda vive os seus pecados, os seus problemas? Por que o Brasil cresce com número de igrejas, mas não muda a sociedade? Porque não dá, meus irmãos, para ter uma transformação se nós não tivermos uma reconciliação com Deus. O Evangelho hoje oferece mudança social, familiar, mas pouco o Evangelho oferece hoje, pregado nas igrejas, um profundo compromisso com Deus e uma reconciliação com Cristo. Isso só é possível quando nós percebermos que somos incompetentes. É por isso que o Evangelho é ofensivo. Reconciliar com Deus só é possível quando eu abandono meus próprios caminhos. Quando eu começo a enxergar que a maneira como eu vivo é uma maneira que desagrada a Deus. Isso se chama arrependimento. Perceba? Então a gente se volta para Deus para viver agora por fé e por obediência. E como é que é o evangelho que cresce no nosso país? É o evangelho assim: vem para Jesus que ele vai mudar a sua família. Vem para Jesus que você vai prosperar. Vem para Jesus que você vai ter carro do ano. Vem para Jesus que você vai ter uma casa nova. Vem para Jesus porque vai amarrar o diabo. Vem para Jesus porque o problema na sua casa é um problema espiritual. Vem para Jesus que as maldições serão desfeitas. Perceba? Mas a mensagem do Evangelho é: vem para Jesus e abandone a sua vida. Abandone a si mesmo. Abandone o seu caminho. Deus virou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela. Larga tudo aí e vai para a terra que te mostrarei. O chamado do Evangelho é exatamente esse. Larga tudo e vem para a terra que eu te mostrarei. Não é, a minha vida está mais ou menos e as coisas serão ajustadas. Não, a tua vida não é mais ou menos. A tua vida é manchada pelo pecado. E você precisa de Cristo, a redenção. Então,
quando a gente perde essa percepção, dessa visão progressiva que começa no Gênesis, a gente começa a adaptar o Evangelho para resolver as necessidades imediatas que nós enxergamos hoje na vida humana. Só que nós nos esquecemos de que, por mais que a gente tente adaptar, a redenção é um milagre do próprio Deus. E o que compete a nós é apenas pregar o Evangelho. Essa obra é feita por Deus. Portanto, meus irmãos, é muito necessário conhecer a Bíblia toda, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. O que Deus espera de você é que você creia e que você obedeça. Que Deus nos abençoe.